Boa noite, igreja. Boa noite. Abra sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 5. Vamos ler o verso 1 em diante. Gálatas, capítulo 5. É sempre tão difícil, tá? Né, Gabriel? É sempre tão difícil. Glória a Deus. Gálatas, capítulo 5, do verso 1 em diante. Amém? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo, declara todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, porque continuo sendo perseguido. Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que perturbam, quem dera se castrasse. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Vamos repetir o verso 1? Vou ler ele de novo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Feche seus olhos novamente, vamos orar. Pai querido e amado, Senhor nosso, toma a tua igreja nas tuas santas mãos, põe tua mão sobre as nossas cabeças, abre os nossos olhos espirituais. Não nos deixa, Senhor, viver em escravidão, pensando que estamos livres, mas andando debaixo do jugo da servidão. Quebra o jugo sobre nós, o jugo de toda a dureza, de toda a resistência, de tudo aquilo que nos afasta da verdade soberana que é o Senhor. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos quando nós abandonamos a tua verdade e ajuda-nos a segui-la, porque o Senhor é a verdade que nos resgatou, a verdade que nos libertou, a verdade que entrou dentro de nós. Abençoa-nos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, queridos. A palavra aqui de Gálatas é muito clara, não é mesmo? Estais, pois, firmes na liberdade, porque Cristo nos libertou, e não torneis a meter debaixo do jugo da escravidão. Qual é a nossa liberdade em Cristo? De que Cristo nos libertou? Nós somos libertos. Quando Cristo ele entra na sua vida, você estava aonde? Você estava literalmente, eu estava literalmente no mercado de escravos. Lembra lá da escravidão, 1500, né? Navios negreiros trazendo os negros da África. Lembra lá? Então, se chegava numa praça, num espaço, as pessoas enjauladas, acorrentadas ali, e ali se fazia a venda.
Aí eu olhava se o dente era bom, se era forte, se um bom reprodutor, se ia ser uma boa mucama, uma boa mulher para trabalhar, se ia aguentar o serviço pesado. O tempo de sobrevida dos negros era muito pequeno, chegava a 20 anos só. Eles morriam muito jovens, porque o trabalho era exaustivo. Lá que você e eu estávamos, no mercado de escravos. Quem é que estava nos acorrentando? A morte. Pois todos pecaram e separados estão da graça de Deus. Todos, não tem distinção. Não tem branco, negro, bonito, feio, rico, pobre, não tem. Todos estão separados da graça. Ali, ó, no mercado de escravos. E ali quem estava nos acorrentando? Os demônios. Os demônios tinham legalidade para agir na nossa vida. Na escuridão nós estávamos. Aí Cristo foi lá, morreu na cruz do Calvário e pagou o preço. Agora você acha que ele pagou o preço para o demônio? Ele pagou o preço para Deus. Porque quando o homem peca lá no jardim do Éden, ele fere a Deus e ele foge da verdade de Deus. E ele cai na ira de Deus. E por isso ele vai para o mercado de escravos. E aí o demônio passa a ter legalidade sobre a vida. Então quem vive sem Cristo já está condenado. Já está no pecado. Quando a gente vai para Cristo, o que Cristo faz? Nos liberta. Aí você sai do mercado de escravo, você não está mais ali para quem olhar se seu dente é bom, se seu dente não é. Você sai daquela situação de escravo sem direito a nada, né? E passa a ser da família de Deus. Para isso, quem está lá na EBD, EBD domingo 9 horas, nós estamos falando sobre Efésios, que Cristo nos predestinou para isso. Nos criou com um propósito. Qual o propósito? De sermos parte da sua família. Ele tinha um filho unigênito, mas ele não queria a família dele resumida só nisso. Então ele foi lá e fez o quê? Fez com que nós pudéssemos fazer parte da família de Cristo, fazer parte da família dele, através de Cristo que nos resgata. Então nós somos predestinados. A predestinação é essa, que nós fizéssemos parte da família de Deus. Agora aí tem a minha parcela. Se eu creio ou não. Se eu creio, eu passo a fazer parte. Se eu não creio, apesar de Deus ter me criado com essa finalidade, não sou utilizado para essa finalidade. Não vivo essa finalidade. Entende? Então, Cristo, ele nos libertou. Libertou desse mercado de escravo, nos tirou de lá. Fomos livres do domínio de Satanás. Satanás não determina mais como é a nossa vida. Mas às vezes parece que ele está no controle, não parece? Parece que é ele que tem as cartas na manga. Parece. Mas não é verdade. Ele tem uma lábia muito boa. Antes da gente chegar, já estava. Ele tem uma lábia muito boa. Conhece todo mundo, sabe dos erros da humanidade. Se você for olhar o ciclo da história da humanidade, você vai ver que os erros da humanidade são bem cíclicos. A humanidade vai, vive o seu apogeu, daqui a pouco ela vive um declínio, vai para um colapso, depois começa tudo de novo. Se foi nas eras, a história. Então, ele sabe assim, a sociedade agora está chegando num ápice. Num ápice de conhecimento, num ápice de tanta coisa, de ciência, mas está indo também para onde? Para o momento do seu declínio. Está indo para o colapso. Colapso econômico, o colapso da humanidade. Nós estamos deixando de ser humano. Na nossa condição de importar. O fulano sofre um acidente, peraí, deixa eu tirar um certo para mostrar. Olha aqui, bateu, está sangrando. Como está sangrando? Alguém ligou para o médico? Alguém ligou para chamar o 192? Não, já estou ocupado, eu já estou postando no TikTok. Aí está perdendo a nossa humanidade. Coisa séria. Mas Cristo nos libertou para vivermos aonde? Livres, fora desse jugo, fora desse domínio. O governo do pecado não tem mais sobre nós. E como o governo do pecado, ele tem um preço, ele tem um resultado que é fatal. É a morte.
E a gente pensa que essa morte é morrer mesmo, né? O coração parar de bater, o cérebro parar de funcionar, morrer, acabou. Você imagina aquele momento lá do hospital, fazer... Não. A gente vai morrendo vivo. Esse é o pior. Morrendo vivo. A gente pensa que está vivo e anda como um zumbi. A gente faz o que o outro diz que é para fazer. A gente veste o que o outro diz que tem que vestir. A gente fala o que o outro diz que a gente tem que falar. A gente anda no grupo que o outro diz que a gente tem que entrar. Ó, que loucura! A gente deixa de ser a gente mesmo, porque a gente vive em função. A sociedade que diz como eu tenho que dizer assim, você não sabe qual é a última. Você não está fazendo isso. Nossa, você não conhece essa gíria? Seus meninos falam a gíria lá em casa que eu nunca nem vi. E aí umas a gente aprende, outras a gente não aprende. Umas a gente repete, que é desse jeito, que são só Jesus. Mas a gente vai vivendo. Então assim, porque o tempo todo é muito rápido. No nosso tempo, uma gíria para passar, no meu tempo eu era criança, era jovem, gente. Uma gíria levava ela mesma. Até agora, assim, na mesma hora que você falou um negócio, já tem outro meme, já tem outra coisa rolando na internet, já outra coisa assim. E você nunca está atualizado, você não dá conta de estar atualizado. Você vai ver o jornal, quando o jornal está passando a notícia lá em cima, tem uma outra de vermelho e tem uma outra pequenininha. Que gastura, meu Deus. Porque eu fico tentando ler todas elas e tentando acompanhar todas elas e não ouvir o que ela está falando, porque ela está falando outra notícia. Deus é mais. Aquilo é horrível. E eu tento me controlar, mas eu não consigo. Eu tento ler todas elas. Todas elas. Então, é uma escravidão, não é? É uma escravidão. E o Senhor está dizendo que Ele nos tirou, nos libertou. Mas aqui o que me chama a atenção é que não é um estado definitivo. Isso me assustou. Eu não tinha parado para pensar. O versículo é tão claro. Mas eu não tinha parado para pensar. Então, assim, estáis pois firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Ora, se eu preciso estar firme, é porque essa liberdade ela não é tão estável assim. Ó, e ele fala, e não torneis a meter debaixo do jugo. Ou seja, na mesma hora que eu estou livre, eu posso voltar onde? A escravidão. Ó, que assustador. Se Cristo me libertou, a gente, né, eu que vim, né, da religião que eu já disse que ele está uma vez salvo para sempre, então eu estou liberto, livre, não estou mais no mercado escravo, estou de boa, tranquilo, não estou mais nas correntes do diabo, o diabo não me domina mais, e eu estou feliz na vida, assim eu vou seguir. Mas não funciona assim. Por quê? Porque a liberdade é Cristo, né? Está lá em Romanos, João 8,32, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Mesma hora que eu estou com Cristo aqui, estamos juntos, hein? Estamos obedecendo, estamos fazendo tudo certinho. Daqui a pouco, eu olho para lá, né? Desperto uma pulsão, um sentimento, mexo com a minha dor. Aí eu esqueço que Cristo está aqui comigo e vou seguir aquilo ali. Eu deixo a verdade de Cristo e começo a achar. Eu não sou tão boa assim, Deus não me ama tanto assim, eu não faço parte desse grupo, eu não sou de Deus, olha, eu estou com raiva, que fulano fez comigo no outro dia, ele falou comigo do jeito que eu não gostei, e aí eu sigo, despertou ali uma coisa, e eu saio da verdade que Cristo tem para mim, e aí eu posso decair desse lugar de liberdade. E eu posso ir para onde? Para o jugo do medo, para o jugo do sentimento, para o jugo da dor, confusão mental. Nossa, tá. Confusão mental, fica assim, foi fulano, ama, não me ama, será que eu sou aceita? Será que as pessoas me entendem? Será que fulano gosta de mim? Será que eu não fui muito grosseira? Será que eu falei no tom certo? Porque eu sou um trovão. Na hora que eu falo, né, sou bravo. Mas é o jeito de ser. Então, assim, você fica assim, será que o fulano vai aceitar?
Ou ele vai tomar aquilo ali como uma ofensa e acabou? Você vê. Mas a verdade é o quê? Que eu fui livre. O pecado não tem mais governo sobre a minha vida. Ele não me domina mais. Não me domina mais. Mas eu estou na verdade? Ou estou na minha verdade? Ou estou na verdade da sociedade? Ou estou na verdade dos grupos? Ou estou na verdade da minha confusão mental? Onde eu estou? Qual a verdade que eu estou? Ó, Cristo falou que eu estou livre. Então, essa liberdade, para me manter nela, eu entendi que é um processo contínuo. Ó, não é uma coisa instantânea, que eu adquiro essa liberdade, ó, estás firmes. Então, eu não posso deixar de estar firme. Eu não posso estar assim, daqui a pouco tá meio molenga, ai, não sei, estou pensando. Eu acho que sim, talvez, quem sabe. Será que Deus é realmente isso tudo? Será que o céu é realmente real? Será que a pastora não está exagerando quando ela fala que a gente não pode nada? Né? Será que a pastora não está indo longe demais quando ela fala que isso é pecado? Né? Quando a pastora Priscila pregou, que ela falou que não tem saída, que o que você plantou vai colher, eu fiquei assim, ixi, me deu pânico. Ah, meu Deus do céu, Deus é mais. Eu falei, vamos plantar. Aí eu ia falar a obreira Márcia. Aí a Márcia falou assim, vamos segunda-feira, vamos lá nos hospitais. Eu falei assim, vamos, que eu tenho que colocar uma semente. A semente boa tem que sobrepor a semente ruim, já que a semente ruim não tem o que fazer. Não tem o que fazer, eu vou colher. Então a semente boa tem que sobrepor, para ver se a semente ruim acaba rápido. Em nome de Jesus, né? Então eu fiquei assim, assustada, a gente sabe que a gente plantou, a gente sabe onde foi que a gente se meteu, a gente sabe, né? Então é um processo contínuo, não é um processo que eu iniciei, eu entrei na igreja, estou aqui, vim ao culto, dizimei, ofertei, estou crendo na palavra, estou acreditando que Deus está fazendo, ótimo. Aí cheguei em casa, de repente, fulano fala uma coisa, já põe dúvida na minha fé, fala, sua pastora fala muito, não é bem assim, ela está exagerando, isso não é bem desse jeito, você não precisa seguir tanto assim. Você mesmo começa a conversar com você mesmo, né? E começa a achar que assim, mas todo mundo faz, é tão comum, todo mundo pensa assim. Olha lá no grupo que eles colocam, meus amigos, pelo que eu li na Bíblia, tem esse outro versículo aqui, ó, que conversa com a minha vontade. Eu não leio o contexto, né? Eu pego aquele versículo, separo ele, igual o pessoal faz, né, aí para poder inventar com outro na internet, né? Dá um recorte. A gente faz isso na palavra de Deus, a gente dá um recorte. Quando eu quero uma bênção, eu vou lá dar um recorte. Lembro do versículo de bênção, gente. Aonde? Eu sei de qual alguns, então eu lembro de bênção. Senão, o Senhor é por nós. Não, o Senhor me ama. O povo que conhece a Deus será forte para coesa, eu vou vencer. Mas e quando ele fala, decaíste da graça, por quê? Resolveu ouvir outra conversa. Eles estavam indo bem, os gálatas. Estavam seguindo a Cristo certinho. Mas chegou um judeus lá. E começaram a falar, Paulo está exagerando. Vocês acham que só porque vocês são gentios e estão aí, seguindo a cruz de Cristo, vocês vão chegar no céu? Não, meu filho, não é assim não, tem a Torá. Tem que fazer isso aqui, ó. Se você não circuncidar, se você não seguir as festas, se você não seguir os sábados, se você não ver, isso assim, Paulo errou, Paulo exagerou. Tá bom, então vamos circuncidar todo mundo. Aí Paulo fica sabendo, prepara essa carta e fala com ele, gente, vocês acham que eu estou sendo perseguido de graça? Por que eles, os judeus, me odeiam tanto? É porque o prego é a cruz. É a cruz que salva. Agora, porque a cruz não tem lei, isso é um engano. A lei da cruz é mais pesada, é mais puxada. Por que a lei da cruz é mais puxada? Porque a lei da cruz é aqui dentro.
A lei de Moisés era só no exterior, era para você fazer lá, ó, o corte da circuncisão, mas era externo. Agora a circuncisão é onde? É aqui dentro. Eu tenho que cortar a dureza, a maldade. Eu tenho que cortar, eu tenho que resistir, eu tenho que amar o inimigo. Eu tenho que bem dizer o que o mal disse. Ele não precisava amar o inimigo, ele só precisava matar o inimigo. Ó, já estava de você. Ó, olho por olho, dente por dente. Fez o mal, roubou o favo, 4 vezes mais. Tudo decidido. Matou meu animal, mato dele. Tranquilo. Aí ficava mais calmo, né? É mais fácil. Agora, quando ele mata um animal, eu tenho que perdoar. E dependendo se ele precisar de ajuda, eu tenho que ajudar. Viu? Viu como é mais difícil? É aqui dentro. É dentro de nós. Então a gente muitas vezes se engana achando que a gente vai para a cruz de Cristo. Na cruz de Cristo não tem lei. Tem. A lei é do amor. O amor é muito maior. Mas o amor é muito mais difícil de viver. É mais fácil eu seguir um monte de regra. É mais fácil eu não faltar aos cultos, é mais fácil eu dizimar, é mais fácil eu ajudar aqui, varrer a igreja, é mais fácil eu falar, é mais fácil eu ficar no data show, é mais fácil cantar, é mais fácil. Agora, difícil é perdoar. Difícil é amar. Difícil é ajudar. Tem hora que você não quer ajudar. Ontem me pediu uma coisa assim, eu não quero nem receber, eu não quero nem o telefone. Aí eu falei, não, eu não estou aqui, quer falar com você. Não quero não, isso que eu não quero falar. Aí tem que falar, você pode? Poder posso, querer, eu não quero. Verdade, eu não queria. Mas poder podia. Aí o que eu fiz? Negócio difícil de sair. Por quê? É a maldade do coração, gente. É difícil demais vencer a indiferença. É difícil demais, pô, é difícil. Porque eu tenho que lidar com a minha preguiça, eu tenho que lidar com a minha incredulidade, eu tenho que lidar com a minha indiferença. Eu estou livre, mas eu continuo livre? Ou eu mesmo estou pegando assim, o Senhor me libertou, mas agora dá licença, Senhor, estou doida para entrar de volta aqui, ó, deixa eu ficar aqui na grade, porque eu quero estar aqui com a corrente, mas não precisa não, pode ser que eu for. Eu mesmo com a corrente do cão, nas pernas, fica aqui. Estou de volta, hein? Pode vender. Estou facinho, estou baratinho. Liquidação, Black Friday. Cadê Jesus? Então assim, estou baratinho. Às vezes a gente faz isso, gente. O Senhor nos liberta, o Senhor nos tira do mercado e a gente se coloca de volta no mercado por causa de uma resistência, por causa de uma incredulidade, uma indiferença. Eu mesmo resolvo, não, eu tenho que seguir isso aqui. O que importa é eu não faltar ao culto, mas eu perdoar não é importante. O que importa é eu não deixar de dizimar, mas eu entrar na igreja, decidir adorar a Deus de verdade. Isso não tem problema, eu posso conversar no culto, eu posso sair com o bebedor e ficar tererê da vida dos outros. Posso, não tem problema. Não tem problema eu falar mal de ninguém, não tem problema eu mandar uma mensagem, não tem problema eu ficar andando pela igreja, não tem problema eu ficar numa sede que não tem fim, não tem problema. Quando o Senhor fala que eu tenho que ter reverência na casa de Deus, meu pai. Quando o Senhor fala que eu tenho que amar Deus, Deus é prioridade, mas eu tenho tanta coisa que é prioridade na minha vida. Tanta coisa mais importante para mim. Tanta coisa ocupa mais espaço do meu coração e eu coloco tanta coisa, é o trabalho, é o filho, é o marido, é a casa, é o salário. Se a conta está bem, Deus é comigo. Se a conta está ruim, Senhor, o Senhor me abandonou. E Deus não abandonou, Ele continua lá, Ele te tirou do pecado de escravo. Mas Ele diz, você está firme na liberdade com o que Cristo te libertou? Você tem que ficar firme, Ele já te libertou. Mas você está firme nessa liberdade? Você permanece com Ele? O Senhor está nos chamando. Gálatas 5,13 diz assim, ó, 5,13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. A liberdade não me dá direito de fazer o que eu acho, o que eu penso.
Porque eu sinto, não é porque eu sou livre agora, eu posso fazer o que eu quiser. Não é assim, quando a gente era jovem, ainda mais a minha geração, né? Quando a gente fala assim, não, eu vou casar, eu vou ser livre, não vou mais ter que obedecer você, pai e mãe, né? A gente queria ficar livre da casa, sair daquele jugo. E aí, né? A gente já sabe que foi engano. Mas, né? Era assim. Por quê? Porque a gente quer ser livre. Mas a gente quer permanecer na liberdade, a gente quer usar a liberdade da gente para satisfazer as pulsões, os desejos, os sentimentos, a preguiça. Como é difícil esse tal da preguiça, gente. A preguiça, a incredulidade. A gente fala que crê em Deus, mas na hora da gente colocar a prova, a gente dá tanta explicação. A gente quer uma explicação, por quê, para quê, com qual finalidade. A gente quer explicação para tudo. Quando o Senhor fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, Ele não está dizendo para explicar nada. Mas a gente quer saber, Senhor, como é que foi? Por que eu estou passando por isso? Por que essa guerra que eu estou nessa guerra? Por que essa situação? Por que esse menino é assim? Por quê? E eu tenho que aprender a crer e a confiar que Ele é comigo. E é tão difícil. Eu falo por mim, eu não estou falando por você, não. Estou falando de mim, é tão difícil, acreditar. Porque para eu acreditar, eu tenho que sair de cena. Eu tenho que sair de cena, eu tenho que deixar de ficar no centro, de pensar com a minha lógica, com o meu sentimento, com o meu pensamento, com a forma como eu enxergo a vida, com a forma como eu enxergo as pessoas, e ir para o meu lugar e olhar como é que Deus enxerga, como é que Deus falaria, como é que Deus pensa sobre isso. Onde eu tenho que estar, então Deus pode agir. Então tem que sair. Eu estou numa batalha, e nessa batalha que eu estou, nossa, a pastora Cris conversou comigo, eu fui visitar a pastora Leite rapidinho, a pastora Cris me pegou, ela sempre me pega. E ela falou, Dina, confia, é essa situação. Eu falei, pera lá, a minha lógica é outra. Então agora, quando a minha lógica começa a me tirar do eixo, começa a me trazer ansiedade, que não vai dar certo, que eu não vou conseguir, que isso não vai chegar lá onde tem que chegar, eu faço, espera lá. O Senhor tem um projeto, eu preciso confiar. Ele tem mais interesse nisso do que eu. E ele fez mais do que eu, porque eu não morri por ninguém. Nem por filho. Agora Cristo morreu por mim. E eu não o amava. Não me importava com ele. Estava pouco me lixando de quem era Cristo. É isso que a gente tem que parar para pensar. Pouco se lixando quem era Cristo, o que Cristo fez, aonde Cristo estava, o amor dele por mim, vivendo a minha vida do meu jeito, da minha maneira. E ele foi lá e, sabendo que eu sou essa boa bisca, morreu por mim. Para me salvar. Ó! E agora, quando ele fala para mim, tem paciência e acredita, eu fico, ai, Senhor, será que vai, Deus? Ai, tem misericórdia, e chora, e ora, acorda de madrugada. E sal, e oferta. Porque você está querendo o quê? Ganhar, comprar, nossa vida. Forçar ele para fazer do seu jeito. Ó, achando que dá para forçar. Não é? Mas essa coisa simples parece que não, parece que é fé. Parece que a gente está indo na fé. Olha, não, você quer comprar, você não dá oferta. Dá negócio, que tem hora que a oferta é sincera, mas tem hora que não é não. Tem hora que você está querendo forçar, fazer o Senhor fazer do seu jeito. Eu quero essa vitória aqui, ó. Me dá, estou dando aqui uma oferta, me dá essa vitória desse jeito. E ele tem um outro propósito, ele tem um outro caminho, ele tem uma outra forma. Mas na hora que eu der minha oferta sincera, Senhor, eu dou minha oferta confiando que o Senhor tem uma obra para fazer. Eu creio na sua resposta. Eu quero isso. Não dá para ser hipócrita. Você tem que falar, eu quero isso aqui, a minha vitória que eu quero é essa. Mas eu aceito a sua resposta. Aí é diferente. Ó, porque muitas vezes eu coloco, eu quero assim, coloca na minha oferta. A minha oferta está querendo o quê? Querendo direcionar a Deus para fazer do meu jeito. E ele não vai. Ele não vai seguir isso.
Então eu tenho que estar firme na liberdade com que Cristo me libertou. Eu não posso deixar que o judeu, que representa o quê? O mundo, qualquer coisa que entra na minha vida, eu mesmo posso ser esse judeu que está querendo me circuncidar, que está querendo me fazer uma religiosa de novo, para poder eu dizer que eu sou de Deus, para eu não ter que ficar fora da caixinha. Os judeus não aceitavam eles eram preconceito, né? Viviam o preconceito ali dos judeus. Ó, vocês estão falando que são da família de Deus, que são de Cristo, mas ó, nós não, nós somos povo de Deus, meu filho. Aqui, ó, filho de Abraão, aqui, ó, corre no sangue, aqui, ó, sangue de Abraão. Vocês, ó, para fazer parte da família de Abraão, você tem que circuncidar, porque era assim que era antes. Mas com Cristo não precisou mais. O Senhor nos resgatou sem precisar da circuncisão. Nós fazemos parte da família de Deus porque cremos pela fé. Então nós somos parte da família de Deus, mas os gatos não quiseram. Então muitas vezes a gente está indo ali seguindo o outro, por quê? Porque eu não quero ficar fora da caixinha, eu não quero ficar fora do grupo, eu não quero que o outro me rejeite, eu não quero me sentir desprezada, fora, alheia. Ó, então eu faço o que o outro diz. E aí eu me coloco de novo aonde? No mercado de estar quase corrente aqui. Eu me coloco, saio da graça. Perco a liberdade com que Cristo me libertou. E me torno debaixo do jugo da escravidão. Então, a verdade é que a graça nos coloca numa situação de viver em amor. O amor me força a amar o próximo. Está perto de mim, é para eu fazer o bem, mesmo que eu não queira fazer o bem. É para perdoar, é para ajudar. Não quero, não? Daí, faz assim mesmo. A verdade é essa. Daí, faz assim mesmo. Não gostou, não, mas está errado. Mesmo que falou do jeito errado, mas está errado. Então eu vou me arrepender. Eu vou orar, mas não deixei de falar certo. Porque não é porque falou errado que está certo. Do jeito errado, mas falou que é certo. Eu estou errado com relação àquilo? Então eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. E eu tenho que orar. Então a liberdade, o Senhor nos chamou para uma liberdade que altera o nosso interior. Por isso a liberdade com que Cristo nos libertou nos leva a quê? A santificação. É ano da consagração. A liberdade nos leva à santificação. Porque eu vou me tornando mais parecido. É um resultado da ação do Espírito Santo em nosso interior, quebrando as correntes do pecado, da maldade, pela força do amor de Cristo operando em nós. Agora é uma via de mão dupla. Eu aceito a liberdade de Cristo e deixo Cristo operar dentro de mim. Eu vou me encolhendo, né? A gente cantou que ele cresça. Eu vou me encolhendo. E ele vai dizendo, ó, você precisa andar assim. Você precisa viver dessa maneira, você precisa perdoar. Você precisa abandonar essas escolhas, essas companhias, ó. Você precisa abandonar esse jeito de falar, esse jeito de pensar. Esse jeito de pensar parece que é seu, que é natural, que é isso é o melhor para você, mas isso está te levando a uma incredulidade, isso está te levando a uma indiferença, isso está te levando a uma resistência à voz de Deus. Quando Deus fala com você, você coloca a sua lógica naquele lugar e junta, associa a sua lógica com a palavra, você distorce ela e coloca assim do seu jeito. É verdade, o Senhor não quer que eu ande aqui, isso aqui é feitiçaria, mas eu não sou feiticeiro. Eu só não gosto de fulano. Ele me machucou. Eu odiou. Não. Eu fiquei nervosa, dei uns gritos, quis partir para cima, mas aquilo ali. A palavra de Deus diz o quê? Mirai e não pequeis. Agora eu vou ter que pedir perdão? Não. O sol se pôs sobre a minha ira. Claro, tem dias que eu estou querendo esganar. Ué. Quantos sóis se pôs? Né? Porque a gente se ira ali e você volta para pedir perdão. Você volta para falar, eu não podia ter feito isso, me desculpa. Eu agi errado, eu fui grosseiro. Eu volto? Não, nada. Aí dali o sol se põe
Mas eu uso a palavra, não, eu tenho direito de mirar. Jesus tirou. Jesus bateu no povo com chicote. Ah, tá justo. Eu distorço a palavra para me satisfazer ou não? Então é eu que tenho que olhar a liberdade com que Cristo me libertou. Aonde eu vou estar? Aonde eu vou deixar o meu coração ir? Para onde eu vou deixar o meu coração ir? É uma escolha que eu faço todos os dias, em cada circunstância. A liberdade é para me deixar fora desse mercado. Eu sou parte da família de Deus, eu pertenço à família de Deus. Então, como é que age o meu pai? Como é que age o meu irmão mais velho, que é meu exemplo? Como é que eu tenho que agir? Aí eu quero olhar para o irmão caçula, que está chegando agora. Ah, mas também você viu lá? Fulano, olha o que fulano fez. Ele postou isso aqui, por que eu não posso? Meu irmão caçula, chegou agora. Chegou agora no Evangelho. Eu estou velha de igreja. Quanto tempo ouvindo a palavra, Deus falando comigo, e eu não me rendo, mas eu vou lá, não, ó, fulano pode. Então sou eu que tenho que escolher. Então logo eu sou chamado para o quê? Para viver a liberdade com que Cristo me libertou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo da morte. Ó, isso é maravilhoso demais. A morte não tem mais domínio sobre nós. E não é a morte de qualquer coisa, é a morte de tudo. É a morte do sonho, é a morte do relacionamento, é a morte da alegria, é a morte da paz dentro de você, é a morte da sua esperança. Como é que a gente vive sem esperança, amados? A nossa fé em Cristo é uma esperança de salvação. Eu não tenho como viver. Eu não tenho como viver. Gálatas 5, 18 diz assim, ó. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então qual é a questão aqui? Ser guiado pelo Espírito. Quem guia você? A sua mente? Quem guia você? O seu sentimento? É os seus pensamentos? Sua lógica, como você enxerga a vida? Ah, eu penso assim. Eu entendo as coisas assim. Então eu sigo nessa lógica. É isso? Não é o Espírito Santo que guia você? Olha que risco que você está. Você está no risco de começar a dar vazão a você mesmo. E assim sair da liberdade com que Cristo libertou. O Espírito Santo tem que nos guiar. E para eu deixar o Espírito Santo me guiar, o que eu preciso fazer? Eu preciso me render na verdade. Mas é qual verdade? A que eu vou crendo, amados. Porque essa palavra toda que eu disse aqui, o que você está crendo? O que está conversando com você? É essa palavra que você está crendo nela. Se você está aceitando como verdade, é ela que tem que te guiando. Aí você vai dando passos. Porque às vezes a gente pensa que a gente tem que pegar a palavra, que está nela toda, a gente não dá conta. É muita coisa, muita informação. Mas alguma coisa, né? O R.R. Soares fala assim, te salta aos olhos. Eu gosto dessa fala dele. Alguma coisa te chama a tua atenção. E conversa com a sua dor, conversa com o seu medo, conversa com a sua fé, conversa com o seu pensamento. É nessa aí você tem que pegar essa palavra assim, é isso aqui que eu vou me agarrar. E aí o Espírito Santo vai te guiar. E aí você vai vencer aquele obstáculo que ele está te mostrando ali. Porque ele não vem e mostra tudo para nós, nós não damos conta, nós já aprendemos isso. Aprendemos na terapia, aprendemos no culto, nós não damos conta de tudo de uma vez. Mas a gente vai pegando, e o que a gente vai pegando, se a gente vai colocando em prática pelo Espírito Santo, a gente vai se tornando cada vez mais livre. Cada vez mais livre. Ano passado eu vivi um problema na minha escola tão sério. E tudo foi por causa de um trauma de infância. Quando minha mãe faleceu, aí meu pai não sabia o que fazer com 3 meninas. Então eu tinha 15, a Eliana acho que tinha uns 17, a Elisete uns 18, por aí. E as 3 solteiras em casa, eu não sabia o que fazer, meu pai era peão.
cozinheiro de uma empresa, seria 2000. Ele não sabia o que fazer. Mas eu entendi que, como ele era o pai, minha mãe morreu, quem é que tinha que resolver tudo agora? Ele tinha que dar conta. Como que ele não conseguiu dar conta? Eu fiquei revoltada. Agora, você acha que eu entendi isso lá? Lógico que não. Mas toda vez que uma autoridade não cumpriu o seu papel e não dava conta, eu queria forçar ela a dar conta. Eu queria forçar. E aí eu usava de todos os meios. E eu sou briguenta. Eu sou intriguida. Eu sou difícil. Eu já fui para o Ministério Público. Já fui para sindicato. E já fui contra prefeito, secretário de educação. É uma coisa triste. Vamos passar triste. Mas vamos confessar para a igreja para ver se Deus ajuda. Entendeu? Por quê? Por isso eu estou falando, coloca a semente, tem que falar. Entende? Por quê? Porque eu queria obrigar a fazer o que o meu pai não conseguiu fazer. Lá com 15 anos. Eu queria 40 e poucos anos eu fazendo isso, 30 e poucos anos fazendo isso. Agora eu sabia que era por causa disso? Não. Aí ano passado eu aprontei. Cheguei para a pastora Débora primeiro, porque a pastora Débora mansa. Você compra crise de cara, você fica assustado. Aí fui para a pastora Débora, aprontei. O que você fez, Dina? Aí contei para ela. E aí, dali foi para a pastora Dina. E agora deu esse B.O. e Deus. E aí, por conta disso, ela me ajudou a entender. Eu estava na minha casa orando, veementemente, eu sentada na mesa do meu pai, com as minhas irmãs. E ele não tomou a postura que eu achei que tinha que tomar. E naquele dia, a partir daquele dia, aquela dor entrou dentro de mim. Eu passei a obrigar qualquer autoridade que não cumprisse seu papel. Fosse pastor, fosse chefe, fosse lá no meu caso, meu chefe era tanto meu diretor de escola, do diretor tinha o secretário de educação, o secretário de educação tinha o prefeito, eu parti. Ninguém fazia, eu fui denunciando. Era importante. Então assim, por quê? Por causa de uma dor. Você vai para a sua lógica. E aonde eu fiquei? No mercado escravo. Desespero, gente. É uma dor, é um sofrimento que eu não desejo para ninguém. Porque você não sabe por que faz. Até você entender, até você, o Espírito Santo te guiar, te mostrar a verdade, você não sabe por que você está fazendo isso. De verdade, eu não sabia por que eu batia de frente com as pessoas. Não sabia. Porque eu queria obrigar essas situações. Olha uma coisa triste. Então a gente precisa entender que Cristo nos chama para a liberdade. É para nós ficarmos livres. Por isso que a verdade ela vem e ela liberta. Me libertou, tirou um jugo. Quando eu entendi, eu liguei para a pastora, que a pastora Cris, eu entendi. Foi por causa disso. Eu fiz isso. Ela orou, Deus abençoou, misericórdia de Deus desceu. Os problemas foram resolvidos. Saiu bem barato para mim, pelo que eu fiz. Amém. Viva a pastora Cris. Ora por ela. Então assim, saiu bem barato pelo que eu fiz. Mas a liberdade entrou. Hoje, quando eu vejo alguém fazer, eu consigo entender, está errado. Mas sou eu que tenho que resolver? Não sou a chefe, não sou a dona, não sou eu que tenho que mandar. Vou para minha caixinha, vou para o meu lugar e as coisas vão ali. Oro, cedo, mas fico no meu lugar. Não fico querendo tomar o lugar do outro para fazer o que é do outro fazer. Ó, coisa triste. Tem, irmãos. Eu estou contando meu testemunho feio desse, para você entender o que é você estar escravo. É você estar no mercado de escravo, sendo guiado pelos demônios, pelo seu sentimento, pela sua pulsão, pela sua doideira, pela sua maldade, pela sua indiferença, pela sua incredulidade, conhecendo a palavra de Deus, estando com Deus, trabalhando com Deus. Eu sou obreira.
Isso foi ano passado. Vocês sabem que eu sou obreira. Ano passado fui obreira ainda. Entende? Então, fazendo isso. Por quê? É isso que a gente tem que entender. Aonde que eu quero chegar? Eu quero ficar no mercado de escravo ou eu quero estar firme na liberdade com que Cristo me libertou? Ele me libertou para eu andar firme. Agora, nesse quesito, eu já estou liberto. Agora, eu é que tenho que me manter. Eu estou guiada pelo Espírito Santo, mas é eu que escolho se eu volto para aquela posição, se eu deixo aquele sentimento voltar a me governar ou não. Sou eu que decido. É eu que decido. Eu vou seguir o Espírito Santo, vou deixar o Espírito Santo me limpando, me transformando, ou eu vou deixar voltar o sentimento numa situação que eu vivi lá na frente. Porque virão outras situações. Eu não tenho dúvida. Virão outras situações que vão colocar em xeque isso de volta. E aí, como que eu vou me posicionar? Eu estou guiada pelo Espírito Santo ou eu estou guiada por mim mesmo? É a minha lógica ou é a lógica do outro? Ou eu quero assumir com o outro? Eu quero fazer o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acho. Então é eu que decido. Então não é simples. Mas é possível aqui. Porque é uma ação conjunta da nossa vontade com a pessoa operante do Espírito Santo de Deus agindo dentro de nós. Eu submeto a minha vontade à vontade de Cristo. Simples de falar. Fácil falar. Agora fazendo. É um exercício constante. É eu que tenho que exercitar a minha vontade, eu me encolher para deixar Deus falar. É eu que tenho que olhar para dentro de mim, quando a pastora fala que você tem que se conhecer, olhar para dentro de você. Se eu não tivesse entendido, se o Espírito Santo não tivesse aberto essa janela para mim, me mostrado, olha lá, dá uma olhada quando foi, por que você ficou assim, agindo nessa ruindade aqui, por que você escolheu esse caminho? Foi isso aqui. Isso aqui deflagrou, mas quem escolheu fazer e agir assim, foi você. Foi você. Era lá. Você tem que saber a diferença. E aí, ó, ele me mostrou. Então, quantas coisas que a gente está fazendo, que a gente está abrindo janelas para o inferno. A gente está dando prioridade para o inferno na nossa vida. E a gente está preso nesse lugar. E aí a gente está na igreja, está servindo a Deus, está fazendo a obra de Deus, mas a gente está agarrado nesse lugar. Então, que possamos nos examinar se estamos na liberdade da sua graça ou debaixo do jugo de alguma servidão, servindo a impulsos, desejos, pensamentos, sentimentos, filosofias, tanta coisa que nos escravizam, dando uma sensação de nós somos de Deus. Somos servos de Deus, estamos junto com Deus, Deus é nosso Pai, estamos na fé, estamos vencendo, e a gente está assim, ó, já estou facinho, ó, pode fechar a grade, que eu mesmo entro na jaula. Eu mesmo vou para esse lugar. Por quê? Porque eu não aceito lugar. Eu não aceito me arrepender. Eu não aceito me render. O que fizeram comigo é muito difícil. Não podia ter feito. E a gente coloca isso no coração, não coloca. Meu pai não podia ter feito. Era assim que eu falava dentro do meu espírito. E eu não sabia. Meu pai não podia ter feito isso comigo. Ele tinha que ter dado conta. E agora eu sei lá as dores dele, o sofrimento dele, porque ele deu conta. Não quis saber não. Em vez de eu perdoar e seguir, vamos de morrido, gente. O pai morreu tem anos, tem 30 anos. Nossa, vai ser um assim hoje. Eu estou perto de vocês. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para nós. Que Deus nos ajude. Amém. É para facilitar, para ver se o negócio não é tão feio. Mas não é não, o negócio é feio, triste, vergonhoso. Né? É feio mesmo. E por causa de umas bobagens, a gente fica amarrado na mão do inferno. Porque de verdade é bobagem, já passou, a gente não tem como mudar o passado. Por que a gente não vive hoje? A gente só tem hoje, gente. Só tem hoje, amanhã a gente não sabe se viverá.
E a gente fica preso no passado e por causa disso a gente não planta, a gente não ora, a gente não serve, a gente não se rende ao Senhor como deve se render. Ainda é ano da consagração, ainda é tempo da gente se quebrar esses julgos de servidão que a gente está nele. Então eu preciso buscar no Senhor. Senhor, fala comigo, me mostra onde eu estou preso no jugo da escravidão. Eu não quero ficar nesse lugar, eu não quero ficar preso na escravidão. É eu que preciso olhar. Eu não posso deixar vencer o ano de 2023 tranquilo, como de boa, e a vida amarrada no inferno, e o diabo tendo áreas da nossa vida governando, e a gente sofrendo, batendo cabeça e dizendo: Deus, por que o Senhor me ajuda? Deus, por que eu não venço isso aqui? O Senhor não quer isso para nós. Somos a sua igreja amada. Ele morreu para nos colocar em liberdade, para nos tirar do mercado escravo. Cristo pagou a nossa conta. A nossa conta está paga. A escrita de dívida está paga. Eu não devo nada mais. É só eu crer. Agora, deixar o Senhor me guiar. Que horas que eu vou deixar o Senhor me guiar? Eu vou sair do controle da minha vida. É eu que tenho que sair do controle. Eu que tenho que me render a Ele. Creia, o Senhor o ama, o Senhor tem propósitos com você, Ele tem uma história com você. Ele tem um projeto, Ele escreveu os dias da sua vida. A gente sai do propósito de Deus, o Senhor está o tempo todo nos empurrando para esse propósito de volta. Aí Ele permite algumas situações difíceis, não é porque Ele quer, não. É como o pai que muitas vezes coloca o filho de castigo: senta aqui, você não vai poder mexer no celular, você não vai poder brincar, senta aqui porque isso aqui eu não gostei. Agora, esse aqui, um pai que ama, ele não faz isso porque ele quer ver o menino triste. Ele faz isso porque aquela situação vai levar aquela criança para o mal. Quem ama faz. Quem ama disciplina o seu filho. Então o Senhor muitas vezes permite que você passe por uma situação, por uma realidade que você está passando aí, muitas vezes. Por quê? Porque Ele está querendo te levar para o eixo de volta. Ele está querendo te levar para o caminho de volta para perto dEle. Porque Ele quer. Ele quer que você viva em liberdade. E a liberdade é a cruz. É a cruz. Essa é a liberdade. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Uma vida em abundância. Uma vida com Ele. Tira um peso. Quando você vai para a liberdade de Cristo, sai um peso. Aquele peso não tenho mais. Já vi coisas depois disso que eu não gostei, mas não saiu mais. Entende? Vamos orar? Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, meu Deus, pela tua misericórdia, pelo teu imenso amor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da promessa, é o Senhor quem opera em nós o constrangimento, é o Senhor que mexe com as nossas estruturas, é o Senhor que traz a lembrança aos nossos pecados, que mostra para nós aonde a nossa mente está presa no subconsciente, aonde há uma dor, aonde há um espanto na alma, onde há uma confusão, onde há um trauma, onde há um lugar que precisa ser visitado para que a gente saia do mercado de escravo, para que a gente não fique preso nas garras do diabo, nem os nossos sonhos, nem os nossos projetos, nem o propósito que o Senhor tem na nossa vida, o nosso ministério, a nossa fé, a nossa caminhada, a nossa história contigo, Pai. O Senhor não quer que fique nada, nem uma unha no Egito, nada fique preso. O Senhor nos quer em liberdade, e o Senhor nos quer com as bênçãos que o Senhor liberou para cada um de nós, porque o Senhor nos comprou e nos resgatou por alto preço, preço de vida, preço de salvação, preço de redenção, preço de reconciliação. O Senhor nos reconciliou com o céu. Nós tínhamos perdido o céu, meu Pai. Nós tínhamos perdido a comunhão contigo. Nós tínhamos perdido a tua paz. A paz que excede entendimento, a paz que não é conta bancária, a paz que não é dinheiro na conta, a paz que é o Senhor dentro de nós. É o Senhor em meio à crise financeira, em meio à dívida, em meio à enfermidade. O Senhor traz a tua paz. Por isso, Pai, vai visitando o teu povo, vai fortalecendo a tua igreja, vai abrindo os olhos da tua igreja. Nós não queremos encerrar esse ano, Senhor, sem completar aquilo que o Senhor tem para nós em 2023. O Senhor tem para este ministério, o ministério Vinde de Celebrar a Deus. O Senhor tem, Senhor, para cada ministério dessa casa, começar pelo ministério ordenado.
Porque o Senhor tem Espírito Santo de Deus para cada homem, para cada mulher, para cada criança, para cada jovem, para cada idoso, para cada adolescente dessa igreja. Nós não queremos encerrar o ano sem sermos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, sem vivermos o que o Senhor espera para nós, porque o Senhor tem uma promessa de um despertar para nós. O Senhor tem uma promessa, Senhor, para nós tirarmos a veste de sofrimento, a veste de escravidão, e vestir a veste de esplendor. O Senhor tem coisa grande para nós. Por isso o Pai vai nos ajudando a sair, vai quebrando as correntes, vai, Senhor, abrindo os nossos olhos. Espírito Santo de Deus, fala conosco, usa os meios que o Senhor achar necessário, Senhor, mas fala conosco para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos revelou uma palavra poderosa nessa noite. Uma palavra que traz mudança, uma palavra que nos sacode para buscar o renovo do Senhor. É como o que a Bernardina trouxe hoje reflita como que você quer ficar daqui para frente. Com que espírito que você quer entrar em 2024? Nós precisamos sair desse espírito de sabotagem. Porque o que ela falou aqui fala muito da sabotagem. Nós temos a habilidade, mas às vezes nós mesmos nos colocamos nas cadeias. E nós não queremos entrar em 2024 dessa forma. Nós não queremos entrar desse jeito. Aquilo que nós temos que confessar, aquilo que nós temos que buscar diante do Senhor para endireitar os nossos passos e os nossos caminhos. O Espírito Santo, Ele vai nos mostrar, Ele vai nos guiar, Ele vai nos fortalecer. Ele vai sacudir o nosso espírito, mas aonde o Senhor tem para colocarmos os nossos pés, nós vamos chegar. As portas que Ele tem para abrir nas nossas vidas, Ele vai abrir. E eu queria falar com vocês nessa noite. Eu estava falando com a Bernardina no domingo, para Salomão trazer a palavra hoje. Eu falei, vai ser forte, vai ser poderoso, eu tenho certeza. E foi forte, e foi poderoso. Mas o Espírito Santo de Deus me fez lembrar que no mês passado, no mês de novembro, eu nem estava na minha casa. E tem coisa que Deus ele faz na vida da gente sem a gente esperar. E Ele desperta a gente também para mostrar. E o Espírito Santo de Deus me mostrou algo numa madrugada. E o próprio Espírito Santo falou assim: eu vou te mostrar aquilo que vem perturbando a sua casa. Eu falei assim: o que vem perturbando a minha casa? E eu não estava na minha casa, estava viajando. Sempre quando eu saio, algo Deus me revela. Acontece isso, a gente vai orando, a gente vai pedindo a Deus para guardar, e o Espírito Santo ele traz a plana. E eu não sei se é o caso de vocês, mas foi o meu caso. E o Espírito Santo de Deus me mostrou algo que acontecia nas madrugadas. É como se, vou falar o que eu vi, se você quiser acreditar ou não. É como se fosse uma andarilha que vinha, eu estava dentro da minha sala, vinha e eu vendo ela. Era madrugada. Aí ela vinha e passava dentro da minha sala e ia para a varanda. Não estava dentro, ela ia e ficava na minha varanda. Daqui a pouco ela ia e passava para lá e passava para cá. E eu olhava aquilo e falava assim, mas de Deus não. Como é que está entrando aqui essa pessoa? Não entra nem pela porta da sala. Eu falei, isso é demônio. E na hora, o gelo tomou conta do ambiente onde eu estava. O próprio Alex sentiu, era de madrugada, era 3 horas da manhã. E aí eu falei bem assim, o Espírito Santo de Deus falou assim, tá vendo? Tem casas que o demônio vem, entra na madrugada e as pessoas nem sabem. E nem repreende da forma que deveria de repreender. E aí eu comecei a orar, eu comecei a repreender, e aquilo foi subindo, e aquilo foi se afastando, E eu me lembro que eu colocava as mãos assim na varanda, de um lado, do outro, para frente, aqui atrás. E aí eu queria fazer vocês refletirem. Deus já mostrou alguma coisa que perturbava a sua casa e que Ele queria quebrar? E qual foi a sua atitude frente a isso?
família, hoje é culto dos lares, e eu queria desafiar você nesse momento a pedir ao Espírito Santo de Deus para Ele te mostrar o que está perturbando, se é a miséria que está entrando, se é um espírito de fracasso, se é um espírito de discórdia, se é alguma coisa que está fazendo a sua casa desalinhar. Não estou falando que você não está com Deus, gente, mas às vezes uma pessoa entrou dentro da sua casa e aquele espírito ficou lá. Aconteceu isso comigo também, engraçado, era um dia na semana específico que eu vi que acontecia alguma coisa. Eu falei com o Alex, falei assim, engraçado. E é um dia que a pessoa veio, tadinha da pessoa. Tinha um espírito ruim acompanhando ela, e aquilo estava entrando dentro da minha casa, e eu nem sabia. Para mim estava tudo bem, só que não está tudo bem. Hoje estamos diante da presença de Deus e Deus ele quer libertar a casa. Não é um culto qualquer, que eu estou falando com você. Não é um culto qualquer, tem coisa que Deus tem que fazer lá na casa da Suzane. Às vezes tem um espírito que está chegando dentro da casa dela e ela não está sabendo. Mas Deus ele tem o poder para nos revelar e Deus ele nos dá poder para expulsar. Nós não precisamos viver cativo desses espíritos, nós não precisamos viver cativo em ataques de Satanás. Nós temos que nos levantar em Deus e mandar embora, porque aquilo que está mandando para a sua casa vai cair por terra. A inveja, o espírito do inferno que estão enviando lá na sua casa, porque isso pode ter sido enviado. Alguém falou e mandou, me manda o demônio lá visitar a sua casa. E a gente tem que fazer o quê? Se levantar em Deus e pedir para cair por terra. Vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Então eu queria convidar você que quiser, que trouxe a chave da sua casa e queira que ela seja ungida, que você levante ela para o alto nesse momento. E aí eu vou pedir a ajuda da obreira Dina e da obreira Neuceli, e elas vão passar e elas vão ungir a sua chave, e você vai pedir a Deus para Ele te mostrar. Se tiver que te acordar na madrugada, que você venha ser acordado, mas que você não fique debaixo desse espírito, dessa condenação, que você não venha ficar debaixo e escravos das mãos de Satanás, que os seus filhos não sejam escravos da perturbação do inferno, que a sua casa não seja escrava da discórdia, que a sua casa não seja escrava da falência, que não trouxe a chave e ele puxa a mão. Se você tiver fé, o poder de Deus, quando você chegar e tocar na maçaneta da sua casa, o poder de Deus vai chegar lá da mesma forma. Então, nessa fé que você venha se levantar em clamor pela sua casa e falar, meu Deus, não me deixa mais dormir, não me deixa mais dormir. Satanás não pode se andar aqui dentro da minha casa. Quando, meu Deus, eu ver que tem um espírito de discórdia, um espírito de briga, eu vou me levantar e eu vou expulsar. Quando eu ver, meu Pai, que tem coisas quebrando demais, tem prejuízo demais acontecendo na minha casa, isso é Satanás que está querendo se andar aqui, mas aqueles que são do Senhor, Satanás não tem poder de agir, e o Senhor vai abrir os meus olhos, o Senhor vai me sacudir, o Senhor vai me acordar, o Senhor vai me mostrar, eu vou ver. Mas esse espírito, ele não vai legislar dentro da minha casa, ele não vai comandar nada do que é meu. Satanás vai soltar tudo que é meu. Meu Deus, em nome de Jesus, visita essas mãos erguidas, visita estas chaves, e eu venho pedir ao Senhor, Pai, que todo espírito imundo que visita, meu Deus, casas na madrugada, trazendo a miséria, trazendo a discórdia, trazendo o vício, meu Deus, que o Senhor venha fazer cair por terra em nome de Jesus. Espíritos perturbadores que perturbam crianças, que são mandados para perturbar
não retorne para a tua casa. Que o Senhor venha livrar de todo assaltante, de todo homem mau, de todo praguejador. Que o poder do Senhor acompanhe a vida de cada um que está aqui. Amém. Guarda, protege, livra de todo mal. Que a tua bênção seja conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.